Veja você o que saiu hoje, o que nós vamos dizer aqui agora, não somos nós que estamos dizendo, tá? Isso saiu, né, na coluna do jornalista Igor Gadelha. Eu não sei se ele é do Metrópolis ou se ele é do Globo, né? Ele dizendo o seguinte, que conversou com um ministro do Supremo e os ministros estão inteiramente assustados, estarrecidos com o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, porque, segundo a reportagem, os ministros não foram avisados que ele faria isso, que ele investiria em cima dos funcionários do SERPRO e da Receita. E eles consideram isso ilícito. Ilícito, por quê? Porque ele está atribuindo essas ações a um inquérito das fake news. Ou seja, o inquérito das fake news fica aberto para encaixar qualquer coisa que for do interesse dele. Qualquer coisa. Entendeu? Se, de repente, o voo atrasou ou deu algum problema, coloca o cara lá, o responsável, no inquérito das fake news. Entendeu? Alguém esqueceu uma mala, trocaram uma mala, né, do aeroporto de Roma, foi parar em Paris, bota o cara no inquérito das fake news. Então, o inquérito das fake news ele fica aberto, eternamente aberto, como uma desculpa para você enquadrar qualquer um, mesmo que esse não tenha foro privilegiado, mas você encaixa ele ali. E aí você vai resolver aquilo do jeito que você quer, ou seja, você elimina todas as instâncias inferiores e anteriores, primeira, segunda, terceira, STJ, você elimina tudo isso aí, você coloca tudo no inquérito das fake news. E aí tudo se resolve, quem é o relator é ele, e aí se toca, né, do jeito que ele bem entender. Isso é um entendimento dos outros ministros, que alertaram para esse problema, dessa ilicitude de começar uma investigação como essa, ainda sem provas contundentes sobre as pessoas que foram responsabilizadas. O Supremo, em nota, divulgou o nome dessas pessoas. Nós nem vamos colocar o nome dessas pessoas aqui, porque essas pessoas não foram julgadas. E se essas pessoas forem inocentes? E se essas pessoas, né, forem, né, simplesmente pessoas, funcionários que fazem o seu trabalho, né, habitual, mas a Receita, de acordo com a PGR, acusou essas pessoas na primeira vista, sem aprofundar as investigações. Essas pessoas tiveram seus passaportes retidos, estão usando tornozeleira eletrônica, não podem sair do Brasil, já estão destruídas, né? Já estão destruídas. E se amanhã ou depois você levantar alguma coisa e ver que essas pessoas não tiveram absolutamente nada a ver com isso, elas vão entrar com ação ou ações contra o Estado, quem vai pagar isso aí? Seria o contribuinte? Claro, né? Porque o dinheiro do Estado é dinheiro do contribuinte. Mas voltando à matéria, o jornalista diz que, conversando com um ministro, o ministro disse o seguinte, o que é mais grave, né? Eles não entenderam o porquê o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso e ainda levantaram uma suspeita que é gravíssima, viu, Carlos? Que é gravíssima, de que o ministro poderia estar entrando na Receita para levantar informações sobre os outros ministros e montar um dossiê contra eles, contra os próprios colegas da corte. Ora, será que a turma achou que uma situação como essa nunca existiria, poderia acontecer? Será que isso estava fora de qualquer cogitação? Pois é, se você for olhar pelo histórico, né, das coisas, é possível, você vai entender. Olha o histórico, o currículo, né, das pessoas envolvidas. Aí você vai entender que sim, que é possível. Um dia está do seu lado, mas se amanhã depois ficar contra você, como é que vai acontecer? Pois esse ministro que conversou com o Igor Gadelha demonstrou, colocou esse receio, né, de que estaria usando para montar um dossiê contra os outros ministros. Aí agora a gente analisa, Carlos, eu estou tomando muito seu tempo, mas é importante. Por que a gente vê uma possibilidade nisso aí? Porque o Senado vota o afastamento, o impeachment de um ministro do Supremo, mas a prisão de um ministro do Supremo só é pedida
pelos próprios pares, pelos outros ministros do Supremo. Então, como é que funciona esse processo? Eu vou resumir bem aqui. Nós já falamos disso aqui em outras edições, mas eu vou resumir. Abre-se um processo diante das evidências. Quando as evidências são insuportáveis, você não tem mais como dizer que não, você tem que abrir um processo dentro do Supremo. Esse processo, dentro dele você escolhe um relator, e o relator, obviamente, vai dizer, né, a opinião dele sobre aquele processo. Se ele chegar na conclusão dele for de que aquele determinado colega, aquele determinado ministro é culpado, ele não só perde o cargo, mas como ele recebe ordem de prisão. E aí vem tudo aquilo que se passa por todo o processo com os outros casos, dosimetria e o escambau. E aí se dá a ordem de prisão e qualquer instituição, qualquer organização, Polícia Federal, Polícia do próprio Supremo, qualquer um pode prender. Mas nesse caso especificamente é a Polícia Federal. Então, é muito provável que, possivelmente, vamos dizer assim, se tiver algum ministro realmente envolvido num escândalo que ainda vai estourar mais ainda, porque nós já estamos vivendo um escândalo, mas a polícia quebrou, né, a criptografia do telefone de Daniel Vorcaro e viu coisas ali que estão chegando à imprensa e amanhã ou depois essas coisas vão explodir mesmo, em termos de imagens e informações claras. Por exemplo, tem a suruba, o surubão, né, com mulheres, 4 mulheres para cada um deles, né? Mulheres que não falavam português, holandesas, alemãs, dinamarquesas, que era justamente para não entender o que eles falavam entre si. Só que isso foi filmado. Isso está correndo à solta por aí, né, essa informação. Amanhã isso vai aparecer. Então, de repente, vai ficar insustentável, né, a narrativa de inocência, de não ter absolutamente nada a ver com isso, e o Supremo será obrigado a condenar, de repente, um de seus pares. Então, num momento como esse, é muito plausível, né, entender o que esse ministro, que conversou com Igor Gadelha, entendeu. De repente, estão tentando montar um dossiê para pressionar os outros ministros, porque sabem que isso pode acabar em prisão.